beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje é a terceira aula sobre o tema impulso. Falaremos de colisões. Quer saber? Então vem comigo. Colisões, chamado também de choque mecânico, ocorre quando dois ou mais corpos colidem entre si. Por exemplo, nessa batida aqui, ó. Após a batida, os carros saem munidos ou não, dependendo da batida, depois da colisão, não é isso? Então nós temos que as colisões podem ser classificadas em três tipos: colisão elástica, parcialmente elástica e inelástica. Olha, em todos esses casos, gente, haverá a conservação da quantidade de movimento. Mesmo que alguns deles não haja conservação de energia, mas mesmo assim haverá a conservação da quantidade de movimento. E por que isso? Porque vamos analisar as batidas, as colisões, os choques mecânicos alguns instantes antes de ocorrer e alguns instantes depois de ocorrer. Então nós vamos pegar exatamente aquele sistema isolado entre os corpos, sistema isolado de forças externas, portanto haverá conservação da quantidade de movimento, ok? O primeiro caso a ser analisado, que é o mais simples, é a colisão inelástica. Como o próprio nome diz, não haverá elasticidade nessa colisão. Os corpos sairão juntos, sairão unidos após a colisão. E veremos que haverá perdas de energia com essa colisão. Um exemplo está aqui, ó. Esse carro maior de 1.000 kg, com uma velocidade de 100 km por hora, vai se chocar com esse carro da frente, que anda a uma velocidade menor de 80 km por hora e tem uma massa de 600 kg. Após o choque, então, eles sairão unidos, juntos, grudados, certo? Essa é a característica de uma colisão chamada inelástica, que não tem elasticidade, portanto. Como em todos os três casos que vimos aqui, ó, que eu comentei, haverá conservação da quantidade de movimento, então nós vamos resolver essa situação fazendo apenas assim, colocando a conservação da quantidade de movimento e encontrando a velocidade final com que esse conjunto vai ter após a colisão, instantes após, ok? Então a massa do primeiro multiplicada por sua velocidade, mais a massa do segundo multiplicada por sua velocidade, vai ser igual à massa do conjunto, 1.000 mais 600, multiplicado por sua velocidade. O que eu estou fazendo aqui é somando as quantidades de movimento dos dois envolvidos inicialmente do sistema e igualando a quantidade de movimento depois do sistema, tá certo? Aqui nós encontraremos 100.000 mais 48.000, então 148.000 igual a 1.600 V. Portanto, nós teremos que a velocidade final do conjunto vai ser 92,5 km por hora. Veja, eu não precisei transformar a velocidade aqui, ó, de 100 e de 80 km por hora para metros por segundo, porque a velocidade aqui que a gente encontrou já sai em km por hora. Tá certo? Pronto. Somente isso. Então, a colisão inelástica é muito simples de se fazer. É só você igualar as conservações, igualar as quantidades de movimento inicial e final do sistema e encontrar o resultado final da velocidade. E aí eu deixo para vocês provarem que haverá perdas de energia nesta colisão. Então você soma a energia cinética do primeiro com a energia cinética do segundo, ou seja, você terá a energia cinética inicial do sistema. E aí você verá que a energia cinética final desse conjunto vai ser menor, portanto, haverá perdas de energia nessa colisão, tá certo? O fato de ter a colisão ali e eles saírem juntos, então haverá essa perda de energia. Outro caso de análise aqui, de estudo, é a colisão elástica.
Nesse caso, haverá uma elasticidade, como o próprio nome diz, uma elasticidade total na colisão. Então não haverá perda de energia. A energia total do sistema irá ser conservada, tá certo? Olha, me responda essa pergunta aqui. Dentre esses 6 casos que eu listei aqui abaixo, que seria após a colisão, qual caso vai ocorrer, qual caso vai ser o correto depois dessa colisão ocorrer aqui, ó, dessa colisão inicial? Então, inicialmente eu tenho duas bolinhas, uma menor, outra maior, né, de maior massa, e elas têm certa velocidade, V1 e V2. Depois de ocorrer o choque, qual desses 6 casos vai acontecer? As duas vão para o mesmo lado, o lado esquerdo e o lado direito, as duas vão parar. Como vai acontecer? As duas vão voltar para cada lado diferente. Então, qual desses 6 casos vai ocorrer? Se você respondeu qualquer um desses casos, você errou. Mas não é nenhum desses casos, professor. Na verdade, pode ser qualquer um desses casos. Olha, pode ser qualquer um desses casos porque depende de quê? A resposta seria depende. Depende da massa de cada bolinha, depende da velocidade com que cada bolinha vai estar antes da colisão. Então poderia dar qualquer um desses casos. Para saber qual caso vai ocorrer, a gente teria que fazer então uma conta, que seria o quê? Que seria calcular a energia total do sistema antes e depois, igualando, isso daria uma equação. E a outra equação é conservação da quantidade de movimento. Somente a conservação da quantidade de movimento não é capaz de resolver a situação, porque teríamos duas incógnitas. Então, com essa outra equação aqui, montando essa outra equação de energia cinética da primeira mais a segunda no começo é igual a do final, por exemplo, digamos que seria caso 5. Aí a gente poderia encontrar então as velocidades de cada uma, porque agora são duas velocidades que devemos encontrar e não só uma, como no caso inelástico, né? Mas isso eu vou deixar para resolver nas questões ao vivo na sexta-feira, tá certo? Porque senão a aula fica muito longa. Mas é isso, montando essas duas equações, como eu falei, você encontra a solução do sistema. E agora eu pergunto a vocês também. Responda essas duas questões aqui, ó. Responda essas duas questões. Pause o vídeo novamente e tente responder essas duas questões. Muito bem. Se você observou entre as colisões A e B que nessas duas colisões as massas são iguais dos envolvidos, isso é uma primeira evidência, uma primeira semelhança. E tem mais, as velocidades iniciais das duas bolinhas aqui, dos dois corpos, são trocadas no final. Uma tinha 5, outra tinha 3. Agora, uma ficou com 3, a outra ficou com 5. Aqui embaixo, no caso B, a primeira tinha 7, que é a verdinha, e a vermelhinha 4. Estão se aproximando uma da outra, e depois, quando a verde bate na vermelha, a verde passa a ter 4, então ela dá uma freada com a batida, e a vermelha passa a ter velocidade 7. Olha, sempre vai ocorrer isso. Newton observou que quando as massas dos envolvidos são iguais e a colisão é elástica, haverá uma troca de velocidade entre elas, certo? Professor, eu posso usar sempre isso? Pode. Eu não estou provando isso nessa aula, né? Nós vamos nas aulas de questões, na sexta-feira, por exemplo, resolver, provar com contas isso, mas você pode usar isso o tempo todo. E entre os casos C e D, nós observamos que as massas são diferentes, mas as velocidades aqui, 8 e 4, e depois 10 e 2, tem uma semelhança. Não são iguais, não são trocas, mas tem uma semelhança. Sabe qual é a semelhança? A aproximação delas aqui, a velocidade relativa de aproximação, no caso, essa está vindo com 8 e essa com 4, então estão se aproximando com 12.
não é? A cada segundo, por exemplo, a primeira andará 8 metros, a segunda andará 4 metros. Então elas se aproximarão 12 metros. Então a velocidade relativa de aproximação delas é igual a 12 metros por segundo. E de afastamento, após o choque, também será de 12 metros por segundo. Essa andará 10 para cá, essa andará 2 para lá, portanto 12 metros por segundo. Então a velocidade relativa de aproximação antes e de afastamento depois é igual. Assim como o caso D. Estão se aproximando com 4 metros por segundo, não é isso? Um anda com 7, outro anda com 3. Então a de trás se aproxima com 4 metros por segundo em relação à da frente. Após o choque, elas também estão se afastando com 4. Então a aproximação e o afastamento, a velocidade relativa de aproximação e de afastamento é igual. 9 menos 5, então a da frente está se afastando com 4 metros por segundo em relação à de trás. Olha, isso também sempre vai existir. Newton observou isso, que as velocidades de aproximação e de afastamento antes e após a colisão serão iguais, e isso independe da massa das partículas. Sempre isso vai ocorrer, para que haja conservação da energia cinética total do sistema, tá? De novo, essa prova a gente vai fazer com questões na aula de sexta-feira, tá? E então, resumindo essa aula, nós temos que os 3 choques aqui, elástico, parcialmente elástico e inelástico, são classificados dependendo da elasticidade. Letra E. Se a elasticidade for 1, o choque será elástico. Mas o que é isso, professor? Elasticidade é a relação, é a razão entre as velocidades de afastamento, que seria após o choque, e de aproximação, que é antes do choque. Essa letra E também é chamado de coeficiente de restituição, ok? Então, se as velocidades de afastamento e aproximação forem iguais, como nós vimos agora há pouco, então, por exemplo, 12 dividido por 12 daria 1. Então, o E vale 1, nesse caso de choque elástico. Se eles saírem juntos após a colisão, então a velocidade de afastamento seria 0, porque eles terão a mesma velocidade, né? A velocidade de afastamento é 0, então esse choque é classificado como inelástico. O E vale 0, porque 0 dividido por qualquer coisa é 0, não é isso? E o caso intermediário, que eu não falei, estou falando agora, que seria um caso intermediário, que é muito simples também, que seria o E entre 0 e 1, que seria a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação ser entre 0 e 1. Então elas são diferentes. Isso o módulo delas, ok? O módulo de um sobre o módulo da outra. E sobre a energia, nós teremos então que no caso elástico, a energia cinética antes e após a colisão serão iguais do sistema. No caso parcialmente elástico, haverá uma perda de energia. Então a cinética após vai ser menor do que a cinética antes. E no caso inelástico, vai perder mais energia ainda. Vai ter uma energia cinética após menor ainda, muito menor, certo? Do que antes. Menor comparado com o caso parcialmente elástico. Então é isso por hoje. Na aula ao vivo, sexta-feira, nós faremos questões sobre o assunto, especialmente no choque elástico, que eu só comentei como seria, como faria. E vamos utilizar essa formulazinha de coeficiente de restituição, ok? Até lá. Acabou, pessoal? Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou!